O Internacional corre contra o tempo para reforçar o grupo de Roger Machado. A ideia, já disse aqui em outros conteúdos, é no dia 6 de janeiro já ter boa parte dos reforços para o primeiro semestre de 2025. 3 nomes surgem no noticiário, tanto em chegadas quanto em saídas. E eu consegui conversar com algumas pessoas com um trânsito bem considerável dentro do vestiário para a gente entender quais os movimentos colorados agora para 2025 e a temporada de Copa Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, lá a casa da nossa base em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nesse conteúdo. Por isso faz o que eu sempre te peço. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho e compartilha nos teus grupos, nas redes sociais. Me marca inclusive nas redes sociais pra gente trocar uma ideia nos replies e cada vez mais entender sobre o nosso Colorado. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e no QR Code que tá na tua tela ou no link que tá no primeiro comentário fixado tu pode conhecer melhor como funcionam as odds, o sistema e principalmente, né, cara, brinca e te diverte com moderação e se tu for maior de 18 anos, beleza? Bom, deixa eu falar para vocês umas coisas, tá? É claro que tá bem difícil de falar com a direção colorada porque eles estão numa corrida em busca de reforços, em busca de fechar o ano do clube. Teve agora essa questão também dos projetos do projeto de debêntures, novas receitas, enfim, uma série de coisas que o clube precisa fazer para conseguir 2025 suportar, né, um ano que precisa de reforços, um ano de Libertadores, um ano que tem de voltar a vencer um Campeonato Gaúcho principalmente, tá? E aí eu consegui conversar com algumas pessoas que têm um trânsito considerável dentro do vestiário para a gente entender alguns movimentos da direção colorada, como por exemplo, chegadas, tá? O que me disseram é que o seguinte, o Inter ele tem 4 posições muito bem definidas, né? Prioridade para zagueiros, lateral direito, se o Bruno Gomes acabar não vendido, fica o Natan, ele não volta para o Santos, e aí tem o Brian Aguirre e o Natan, se ele for vendido, melhor dizendo, né, se o Bruno Gomes for vendido, então fica o Brian Aguirre como titular e o Natan de reserva. E talvez, se a gente não fechar o Bernabé, aí tem que vir um lateral esquerdo. Um meio atacante, que continua sendo muito forte, né, a conversa com o Lucas Barbosa, do Santos. Também tem a possibilidade de um atacante. E aqui surgiu um nome do Marquinhos, tá? Que eu quero falar com você sobre isso também depois. E a possibilidade também de zagueiros, que, óbvio, né? A gente precisa não só se sair o Vitão, mas principalmente porque a gente já falou sobre isso aqui, né? Só temos um zagueiro, tirando aquele que pode ir ao mercado, que é o Cleiton Sampaio. O Rogel pertence ao Hertha Berlim e precisa, né, obviamente, se organizar aí para se vai ficar ou se não vai ficar e tudo mais. A questão é a seguinte, tá? O Marquinhos, eu estou até olhando aqui nas minhas anotações para não me perder, tá? O Marquinhos, jogador de 21 anos, ele pertence ao Arsenal, jogou no Fluminense, tá? Ele foi sondado, porque é o seguinte, o que havia é a mesma coisa que boa parte dos clubes, né? O Fluminense ele teria a opção da compra agora, no final do ano, quando acaba o empréstimo dele lá no Fluminense. Só que o Fluminense não vai fazer essa opção de compras. Seria na casa dos 6 milhões de euros este valor. E aí o Internacional fez a sondagem pensando o seguinte, se vocês me emprestarem pelo salário, eu fico com ele. Mas, neste momento, eu não consigo comprar, né, em cima dos 5 milhões de euros, que é 5, 6 milhões de euros irreal, tá? Quando o Arsenal, então, responde o seguinte, eu te empresto, mas com uma cláusula de compra daí. E aí ficou um debate em cima de obrigação ou opção. E o Arsenal estaria disposto também na opção da compra, ou seja,
o Inter teria o jogador durante este ano aqui e tentaria se organizar para, se for o caso, comprá-lo no próximo ano, tá? A grande questão é, o Marquinhos é um cara que joga mais pelo lado do campo, pelo lado direito, principalmente, e quando a gente tem, teoricamente, um modelo final, agora de ano pelo menos, né, com 2 atacantes, não com pontas. O que daqui a pouco pode ser uma questão de que o Wesley, se sair, tem o Wanderson, o lado direito precisa, né, de jogadores, porque só tem, teoricamente, o Tabata que joga ali, porque mesmo o Gabriel Carvalho jogando pelo lado direito, ele é um cara centralizado, ele é para ser, teoricamente, o substituto ou o reserva do Alan Patrick, tá? E tem 2 questões envolvendo saídas, que uma delas é sobre o Borré no River Plate e a outra é o Valência no Colo-Colo. O Borré é o seguinte, tem os jornais de lá, da Argentina, estão dizendo ou estariam dizendo que o Inter teria uma proposta de 12 milhões de dólares pelo Borré, que seria praticamente quase o dobro do que o Inter pagou ao Eintracht Frankfurt. E o que me disseram é o seguinte, cara, não tem proposta, porque se tivesse proposta, certamente nesses termos a gente ia dar uma balançada, porque são 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares, o dólar hoje a R$6, dá em torno de 72 milhões de reais. 72, 73 milhões de reais. E o Inter, na pindaíba financeira que está, é óbvio que daqui a pouco pegaria e conversaria com o River Plate. Me garantiram que não houve papel timbrado na mão, tá? Mas é o que os jornalistas estão falando lá na Argentina. Já do Valência, falaram o seguinte, o Colo-Colo até sondou o jogador e tal, poderia ter feito uma sondagem pro staff do atleta, oficial também no clube não chegou ainda, mas me disseram o seguinte, pro Colo-Colo não. Tipo assim, o Valência sairia, e aí a palavra que me veio, a resposta que me veio é pro Colo-Colo não. E aí a gente pode especular de diversas coisas, diversas leituras em cima disso, tá? Pro Colo-Colo não, porque se vier de outro clube sim, ou tem que ter uma proposta muito boa para ter um sim. Então isso não me responderam. Mas me parece muito claro que o Inter não vai começar a detonar os seus jogadores para ter que correr atrás de outros, principalmente pela questão financeira que se fala que o Inter vai passar os 900 milhões de reais agora para a questão da atualização da dívida ao final do ano. A dívida de 700 deve ir à casa dos 900 milhões de reais. Então o Inter não tem mais capital de giro no mercado, o Inter não tem mais crédito para ir buscar em financeiras e tudo mais. O Inter nem pode fazer isso, o Inter tem que se organizar financeiramente para daí sim tentar os seus reforços, ou seja, vai vender alguém para ter fluxo de caixa e aí sim colocar mais reforços aí para o time do Roger Machado. Cara, o que eu tenho até o momento é isso. E se tu chegou até aqui, te agradeço demais, beleza? A gente vai conversando. Sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Tchau!